Bom dia. E hoje, início de semana, o Senhor preparou uma palavra para nós de decisão e posicionamento. Por mais que seja difícil, há uma necessidade de nós nos posicionarmos diante das situações que nós enfrentamos. E para isso, nós vamos ler lá em 1 Samuel, no verso 1 e 2. Vamos se atentar a alguns versículos, mas eu gostaria muito que você lesse essa história toda. É a história de Ana, mãe de Samuel. E a palavra do Senhor vai dizendo que Eucana, esposo de Ana, ele tinha 2 esposas, Penina e Ana. E a palavra diz que Penina tinha filhos e Ana não. E também diz que Eucana subia com a sua família para adorar ao Senhor, de ano em ano. Então, não fala quanto tempo Ana viveu nesse conflito, mas fala que de ano em ano ele subia. Então, eu penso que tenha sido alguns anos aí. E lá no verso 7 do capítulo 1, fala que Eucana subia de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, todas as vezes que eles subiam, Penina irritava Ana, Ana deixava de comer e ficava chorando. E quando eu vejo essa parte da história, eu vejo sim Ana passando por um momento muito difícil. E naquela época, quando uma mulher não conseguia gerar um filho, era vista como uma mulher que era amaldiçoada, se a gente pode se dizer assim, né? Que vivia uma desgraça na sua própria vida. Era muito forte, né? Como a mulher era vista quando não podia gerar naquela época. Então eu quero deixar bem claro aqui que não era uma situação fácil. Era uma situação muito difícil para Ana enfrentar. E nesse versículo 7 eu vejo ela, ao invés de adorar ao Senhor, ela não comia e ficava chorando o tempo todo por conta da situação que ela estava. E quando eu vejo ela nessa situação, eu vejo ela se vitimizando. É isso mesmo. Era uma situação muito difícil, mas quando ela para e ao invés de prosseguir naquilo que ela precisava fazer, ela se paralisa naquele sentimento de tristeza e angústia e passa a se vitimizar. Isso mostra quando o seu marido, no verso 8, olha para ela e fala assim, olha, não sou eu mais do que 10 filhos a você? Então por que você chora? Então por que você não come? Por que entristece o seu coração? Então Ana deixava isso muito visível. Talvez quando Eucana ia lá agradar ela, acariciar ela por conta disso, ela se sentia um pouco melhor naquele ambiente de choro. Mas a verdade é que enquanto ela se colocava nessa posição, se vitimizando diante da situação, ela não tinha solução. E todos os anos era a mesma coisa. Ela subia, passava por aquele momento de aflição, se vitimizava diante da situação, não conseguia sair do lugar, tinha o agrado do seu esposo, onde acalentava um pouco a sua alma, mas logo se vivia presa numa situação de angústia e de amargura. E aí, chega um ano que Ana olha para si mesma e decide se posicionar. E mais uma vez eu falo, não é fácil. Não foi fácil para Ana. Ela sair daquela zona de vitimismo, ela sair daquela zona de choro, amargura de alma, tristeza de alma, e se levantar e se posicionar diante de uma situação que tanto a maltratava. Não é fácil. Mas chega um ano que Ana olha para ela e fala assim, eu já não quero mais viver dessa maneira, se lamentando e olhando para o problema. Agora eu quero me posicionar diante dessa situação. Verso 9 diz assim, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Prova essa que não foi fácil, é que Ana se levantou, se posicionou, mas orando ao Senhor, ela estava amargurada de alma. E ela se derrama mesmo assim ao Senhor. E diz ao Senhor, olha Senhor, se olhares para a tua serva, se lembrares dela, e deres um filho, homem, para a tua serva, esse servirá ao Senhor por todos os dias da sua vida. Eu entregarei ele ao Senhor. E ela se posiciona diante daquela situação. E fala exatamente com o Senhor aquilo que o Senhor queria ouvir, porque ele tinha propósitos com a gestação de Ana, que era com que ela gerasse Samuel, que foi um grande homem de Deus. O Senhor tem propósito com a nossa vida. Nós já falamos e nós repetimos isso quase todas as devocionais. O Senhor, ele nos chama. E para cada uma de nós ele tem um propósito.
E muitas vezes, diante das aflições que temos passado, nós não conseguimos enxergar qual é o posicionamento que nós precisamos tomar. Após ela romper um estado de vitimismo, de angústia, amargura, como diz a palavra, ela consegue se posicionar, mesmo sendo difícil para ela. Consegue entregar ao Senhor aquilo que o Senhor queria que ela entregasse. Recebe a dádiva, a graça de ser mãe e gerar Samuel. E assim que ela conclui o que precisava concluir, lá no capítulo 2, ela diz assim: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Então ela engrandece ao Senhor, pela graça concedida, pelo milagre alcançado, rendendo a Ele toda a glória e todo louvor. Que nós possamos entender isso. E diante da situação que estivermos passando, seja ela difícil como for, o Senhor quer de nós um posicionamento. O Senhor quer de nós decisão, de se posicionar e, por mais difícil que seja, entregar a Ele o que é devido. Toda devoção, toda confiança, nós precisamos depositar no nosso Senhor. Assim Ele estenderá as suas mãos e, na hora própria, nos concederá aquilo que nós precisamos, para que o nome dEle seja glorificado. Nunca esqueça disso. É sobre Ele. Amém? Pai, graças te damos porque és bom e a sua bondade nos alcançou. E é por isso que nós estamos aqui. Nós te louvamos, te engrandecemos pela vida de Ana e por essa história tão linda. Te louvamos, Senhor, porque Ana, sim, conseguiu sair daquela zona, daquele estado de vitimismo, Senhor. Daquele estado, Senhor, de angústia, daquele estado de amargura de alma. Se posicionou, entregou-se a ti. Pai, fez o voto que tanto ela precisava, porque o Senhor tinha propósitos com a gestação dela. Nós te agradecemos, porque ela tomou esse posicionamento e nós podemos ver que não há impossível ao Senhor e que é possível nós nos posicionarmos, mesmo que a situação seja difícil. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém.